Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos ter um vídeo aí no formato aí mais vlog, eu conversando com vocês, né? Que há tempos eu queria até falar aqui no canal, que é sobre o que seria o nosso final, o meu e do Gabriel, né? Que a gente vem conversando há tempos. O final ideal, aquele final perfeito de Gotham, pra fechar com chave de ouro, embora com a série seja meio chave de E pra quem não tá sabendo, né, a quinta temporada, que é a última e derradeira temporada de Gotham, tá correndo aí nos Estados Unidos e tá a poucos episódios de terminar. Então por isso a gente resolveu aproveitar aí e falar desse nosso final que a gente há tempos vem conversando. Seria bom também eu comentar um pouco o que eu acho da série, né? Acho que até pelo que eu já andei falando aqui em outros vídeos, eu não sou um grande fã de Gotham, né? Eu acho que a série sofre bastante com o roteiro, né? Embora tenha os atores que mandam bem, a cinematografia, a direção da série é bem elevada para padrão de super-herói. O roteiro ele é bem sofrível, tem partes que personagem que morre ali e ressuscita lá mais de 2 vezes. As conveniências continuam quando um personagem tem que acontecer uma coisa e do nada acontece pra trama continuar. Eu gosto bastante de alguns episódios do Charada, do Professor Porco, quando não é o desfecho dele lá, que foi bem ruim. No geral, assim, pra mim, eu considero a série ruim, tá? Mas tem aqueles momentos raros de genialidade e coisas boas que acontecem, como o primeiro episódio, acho que do Professor Porco, quando eles apresentam ele, que é perfeito, é muito bom. E claro, né, eles poderiam ter se baseado nisso. Sabe, era só pegar aqui, tava escrito perfeitinho, pronto. Era só pegar aqui, ó, ótimas histórias. Ganhador do Eisner. Precisa mais? Enfim, então parando de falar mal da série, indo agora pro assunto principal do episódio final, o que a gente sabe dos realizadores é que no último episódio, ou talvez penúltimo, eles não confirmaram, mas eles falaram que lá no final da série eles vão mostrar o Batman. De alguma maneira eles vão mostrar. E aqui pra Batcaverna a gente pensou como é que poderia fazer com que todo mundo ficasse animado, corresse pra assistir esse episódio final. Bom, nesse episódio final nós vamos recriar uma parte, né, um começo ali, um pouquinho da metade da elogiadíssima, maravilhosa HQ Ano 1. Bom, eu sei que muitos de vocês agora devem estar pensando, né? Pô, Marcelo, mas lá no Batman Begins a gente meio que já teve, né, o Ano 1. O que vai ser de especial esse episódio final aí do Gotham? Parando pra pensar, o Nolan, ele adaptou, né, de novo, Deus Nolan lá no céu, ele adaptou a essência, né, o que o Ano 1 queria dizer, né, as grandes essências ali da história, ele realmente adaptou de maneira fenomenal, fez muitas diferenças que funcionaram pro universo do Nolan, mas nesse episódio final o que a gente vai adaptar fielmente mesmo, várias cenas icônicas que tem lá no Ano 1, que nunca apareceram no cinema, em formato visual lá, as pessoas vão ver pela primeira vez essas cenas icônicas lá, e talvez fazer algumas só alteraçõezinhas ali para adaptar algumas coisas que o seriado vem trazendo, só pra gente poder se despedir de alguns personagens, mas essencialmente a gente vai adaptar então vários momentos icônicos do Ano 1. Como é que vai ser essa ligação, né, da quinta temporada que nós temos agora de Gotham para esse último episódio, né? Como é que as coisas vão estar em Gotham para pular, fazer esse time jump, esse pulo de tempo pro último episódio, né? Porque nós vamos ter que então fechar todas as pontas, que é o que eu planejo fazer, fechar tudo que tá acontecendo de Gotham agora, esse arco do Terra de Ninguém, tudo que eles estão misturando com o Ano Zero. Eu quero que eles fechem todas as pontas, né, eu estivesse mandando lá, para depois, no último episódio mesmo, que a gente vai fazer esse final perfeito, ser essa adaptação do Ano 1. Enfim, então, indo pro personagem do Bruce, né, que vai ser essencial lá pro episódio final. Ao longo de toda a série, ele meio que já tá se tornando esse proto-Batman, né, ele tá quase virando um combatente do crime completo antes dele virar o Batman. Então ele vem tendo, né, esse comportamento de quase um Batman, né, mas ao longo da série ele vem tendo umas recaídas de talvez não querer ser mais o Batman, tá? Mas o que eu projetaria para esse episódio, pro penúltimo episódio, ou alguns episódios antes desse último episódio, é que ele vai ter uma recaída, um erro rude, mas muito rude, tá? Que ele vai se ligar que ele não tá nem um pouco preparado. Porque isso é uma coisa que me irrita na série, que eles preparam, tá parecendo que o Bruce Wayne aí, antes, né, dos 15 ali, bom, um pouco antes da idade adulta ele já tá quase um Batman, né? O que geralmente isso não faria sentido. Então o ideal é ele achar que realmente agora, sou quase um Batman, sou quase um combatente do crime, mas aí ele cometer esse erro rudíssimo, e aí ele vê que realmente ele não tá nem um pouco preparado. E aí o que isso vai levar? Vai levar ele então, né, talvez no penúltimo episódio, dizendo que ele vai fazer aquela peregrinação lá do Batman ao redor do mundo para conhecer todas as habilidades, né, todos os mestres, para ele realmente treinar para ser o Batman, que é o que a gente quer ver. Outro grande personagem da série, né, que é o Gordon, quase é o personagem principal da série, né, nós temos um problema com o Gordon,
porque ele meio que já fez todo esse arco do ano 1 que a gente quer fazer, né, no episódio final, porque ele já chegou na cidade novo, né, desconhecido, sem saber nada da cidade, e viu os crimes, né, a questão da corrupção, né, de Gotham, e ele meio que já virou quase um protetor, ele é quase um Batman já da cidade, que ele fez coisas inacreditáveis nesse seriado, inacreditáveis mesmo. Mas então, o que eu projetaria de novo, como eu fiz com o Bruce, né? É o Gordon acabar permanecendo na cidade, né, e fica velho, cria o bigode lá, que o Gordon no ano 1 ele tem que ter bigode, eles vão fazer isso, vai acontecer. E aí ele fica lá na cidade, né, ok, vai crescendo, e o Bruce volta e encontra o Gordon. Mas uma outra coisa que eu projetaria também, acharia legal, é o Gordon, assim como o Bruce, aí os dois rimarem, né, o destino dos dois rimarem, o Gordon ele também cometer algum erro ou ter alguma urgência, ele precisar sair de Gotham. Ele acaba engravidando, ou aí casa e vai para outra cidade cuidar dessa criança, porque ele sabe que Gotham não é lugar para criar criança, né, fica a dica aí. E ele acaba saindo de Gotham. E aí nesse episódio final depois, ele voltaria, parecido com o ano 1, um pouco parecido, né, com o ano 1, aí já, né, mais experiente, com bigode, de novo, tem que ter bigode, e talvez com o Bullock chamando o Gordon, porque talvez a situação aí fugiu do controle, e ele tem que, só o Gordon consegue consertar Gotham. Enquanto a galeria de vilões do Batman, que ainda não é a galeria de vilões do Batman, mas eles já viraram essa galeria de vilões antes mesmo do Batman, eles apareceriam com certeza nesse último episódio, depois eu vou comentar mais, a maioria deles sobreviveria como o Charada, o Pinguim, o Espantalho, talvez era venenosa. E o último adendo nos vilões, né, tem a questão do Jeremiah, que é o irmão do Jerome, que era para ser o Coringa, mas ele morreu, aí ele tinha um irmão gêmeo, parece novela mexicana isso, mas é o Jeremiah esse que é, digamos, agora o Coringa mesmo, né, eles querem colocar agora como mais um novo Coringa. Ele com certeza vai morrer antes desse episódio final de Gotham, porque ele não é o Coringa, ele é algo parecido com o Coringa, né? Eles vão jogar com alguma questão aquele discurso da influência do Coringa na cidade, então eles vão fazer algo parecido com isso de novo, algo bem clichê que eles poderiam fazer de novo ali na Ace Chemicals, o Jeremiah, e aí ele acabar morrendo mesmo e de alguma forma ele afetar algum funcionário que estava ali na Ace Chemicals, aí esse funcionário é o Coringa. Enfim, chegamos então ao episódio final, que eu vou comentar um pouco sobre como é que seria a estrutura dele, né, algumas etapas, algumas cenas que teria nesse episódio final e a ideia principal dele, né. E o nome dele vai se chamar The Bat, o morcego. O episódio então começaria assim como no ano 1, com o Gordon, né, que como é o principal dessa série, acho legal começar esse episódio final com ele, né. Ele retornando a Gotham, vendo que a cidade não mudou nada, vendo uns assaltos ali, aquela coisa, né, bem clichê, mostrando assim como é que tá a cidade, né. Então ele poderia estar voltando aí com a família, com a Bárbara e com a Bárbara Gordon no colo, sei lá, um pouquinho maior. Aí nós poderíamos ter umas cenas mais emocionantes aí, né, mais de nostalgia, com o Gordon voltando lá pra delegacia de Gotham, reencontrando o Bullock, né, conversando sobre o tempo que eles passaram, né, separados, falando, o Bullock poderia falar como é que tá a cidade, né, que a cidade não tem jeito, né, esse tipo de coisa. E em meio a isso, temos então a chegada do Bruce em Gotham City depois do seu longo e árduo treinamento ao redor do mundo. Aí seria algo parecido com o que nós vimos no Batman Begins, né, ele chegando de jatinho, conversando com o Alfred perguntando algo sobre o treinamento, né. Mas aí ia parar de ficar igual o Batman Begins, porque aí nós vamos ter aquela cena clássica da HQ dele partindo uma árvore só com um chute. Isso vai ser demais. Depois disso, eu acho que aí nós teríamos aquela liberdade criativa que eu falei antes, que como é a série Gotham, né, tem que mostrar os atores que participaram, tudo da série, então tem que ter aqueles momentinhos. O Gordon, acho que depois de chegar na delegacia, daria pra fazer aquele reconhecimento, né, aquela andar de viatura e olhar como é que estão as coisas na cidade, né? Então ele poderia visitar, por exemplo, lá o Charada e algum reduto dele, o Pinguim, que aí daria finalmente pra mostrar aí o Pinguim, talvez botar o ator um pouco mais envelhecido e gordão, aí para mostrar aquela diferença, então, do como é que se passaram, então, os vilões, como é que eles estão agora, com algo que o Batman vai combater daqui a pouco tempo. E claro que é o final desse dia aí, depois acho que do segundo, terceiro dia do Gordon, né, começando de novo da delegacia, nós aí teríamos o Bruce, assim como ele faz no ano 1, saindo uma noite para testar suas habilidades de combate ao crime. Ele então vai usar aquela maquiagem lá com a cicatriz, lá bem característica da HQ, vai usar aquela mesma roupa com a touquinha, né, e vai sair naqueles bairros mais barra pesada, então, de Gotham. E lá, quando ele vai ver, né, vai chegar num daqueles bairros lá que vai ter aquelas meninas lá que trabalham na rua, ele vai encontrar um cara lá que vai estar querendo machucar uma delas, e aí vai ter o reencontro do Bruce Wayne, Batman, né, com a Selina Kyle. Então essa cena do Bruce, quando ele vai lutar ali com a Selina Kyle, que ela vai proteger, né, as meninas dela ali do bordel, ela vai reencontrar, então vai ter esse reencontro da personagem e vai ser de novo uma homenagem então para essa, né, para personagem que muita gente acompanha e gosta da série.
Nós teremos então uma ceninha de luta legal aí, pô, por favor, Gotham, faz uma cena bem editada, né? Uma ceninha como tem na HQ deles lutando lá com o Batman, né, ganhando um pouco de vantagem, mas os dois se reconhecendo. E como acontece na HQ, depois aparece uma batida policial ali. Talvez também o Gordon poderia estar nessa batida policial, como ele quer mostrar serviço, ele chegou há pouco na cidade, ele poderia estar ali pra impedir essa briga. E aí pode dar, sabe aquela ceninha clichê do olharzinho, que um olha assim, aí se encontra os olhares, aí parece que eles se, né, reconhecem, ó, né, eles fazem aquela olhadinha assim, ó. E aí o Bruce e o Gordon também podem se olhar nesse momento. Aí ele não atira, mas algum dos parceiros ali do Gordon vai lá e vai dar um tirambaço e vai quase matar o Bruce, que é o que acontece na HQ também. Enfim, ele é baleado, ele quase morre, né? Tem que ser uma cena bem angustiante dele, né, se ralando assim, andando, né? Algo parecido que às vezes tem na série do Justiceiro lá da Netflix. Ele tem que fazer, ele consegue roubar um carro lá, ele consegue dirigir até a mansão, mas ele chega, né, em estado de quase morte, né? Da mesma forma, então, como tem na HQ, ele vai lá, entra na mansão Wayne e vai num cômodo da mansão, né? Aquele cômodo lindo, assim, tem que ter aqueles vitrais, assim, aquela janela grandona. E nesse cômodo ele vai conversar com o busto do pai, né, que essa é uma das cenas mais importantes do Batman. O melhor ainda que talvez a série ajude, né, nesse desenvolvimento, é que de novo ele vai achar que falhou, que ele não tem o que é necessário para combater o crime. E aí então que nós vamos ter aquela narração em off com os diálogos, né, poderosos então da HQ, né, e ele vai então contemplar todo o caminho dele até ali, porque ele tá quase à beira da morte, né, tá quase não, ele tá à beira da morte. E aí tem que criar todo esse clima, essa narração tem que estar legal, né? Toda a direção tem que estar perfeita nessa cena, porque é um dos momentos mais antológicos dos quadrinhos do Batman, né? É importante a gente terminar a série nessa cena, porque, digamos, é o segundo e último momento em que o Batman vai ser criado. Que o primeiro é onde até a série começa, então é legal que a série vai terminar no segundo, é onde os pais do Bruce Wayne, né, são assassinados, onde ele faz os votos realmente de combater o crime, né, que depois ele vai fazer para vingar a morte dos pais, né, que ninguém mais passe isso. E o segundo é no momento em que aí ele tá ali na poltroninha sentado, né, nessa sala da mansão Wayne, que é onde entra aquele morcego quebrando a vidraça e pousando no busto do pai. Com esse bendito morcego, então nós vamos fazer toda aquela cena sem morcego digital, por favor, né? Vamos treinar o morcego, não sei se isso é possível ou não, mas vamos treinar o morcego. Para ele pousar então no busto, então ele vai olhar para esse morcego, né, nesse quase estado catatônico dele, ele vai entender como sendo uma resposta então do pai dele, né, que ele deve sim viver. E aí a narração, né, vai ficar em narração. A câmera então vai focar na cara do Bruce, esse vai ser o último plano da série. E aí ele vai dizer, né, de novo, mais um diálogo incrível da HQ, que vai dizer, sim pai, eu me tornarei um morcego. E aí a tela vai ficar preta, e aí só vai se ouvir os sinos, né, que ele bate para que o Alfred venha ajudar ele, e ele vai viver. E aí a série vai terminar aí. Nossa, e aí aqui ó, imagina se eu estivesse vendo isso. E você, se estivesse vendo isso, não é arrepiar também? Eu me arrepio aqui só de pensar nessa cena. Mas enfim, esse seria o meu episódio final, né? O que é a Batcaverna que a gente sempre fala nas lives. Esse seria o nosso episódio final de Gotham que a gente gostaria de ver, né? Então com o Bruce completando esse arco dele, se transformando então no morcego, né? No Batman. Mas a gente realmente queria focar bastante nesse final do ano 1, porque seria muito legal ver ele em tela, né? Que querendo ou não, de novo, Batman Begins, o Nolan adaptou bastante coisa, né, da essência do que a história queria passar, mas não tem aqueles quadros precisos lá, a gente ia recriar todos eles. E aí, o que acharam desse final? Deixe sua opinião nos comentários. Queria mais algo do Gordon, outros personagens aparecendo? Vai deixando aí suas opiniões. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, assinar aquele sininho da notificação. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrinho e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.